Olá, o primeiro presidente condenado criminalmente da história dos Estados Unidos é um cafajeste, um canalha e um farsante que faz da mentira e da intimidação seus principais instrumentos para fazer política. Aliás, já fazia isso como empresário, mas isso não significa que Donald Trump não precisa ser levado a sério. Sua loucura tem método. Como Richard Nixon, Donald Trump se faz de louco para desestabilizar e enfraquecer quem negocia com ele, mesmo que sejam aliados históricos. No sábado, Trump anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá, ignorando o acordo que ele mesmo negociou no primeiro governo para substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, e ainda anunciou um tarifaço de 10% sobre as importações da China, em cima das tarifas que impôs no primeiro governo e que foram mantidas no governo Joe Biden. Para impor os impostos de importação, o que constitucionalmente é uma prerrogativa do Congresso, Trump decretou emergência econômica por causa da imigração ilegal e do tráfico de drogas através das fronteiras, especialmente de fentanil, um opioide que causou mais de 112.500 mortes em 2022 e mais de 110 mil mortes em 2023. Em 2024, foram quase 90 mil mortes por dose excessiva de fentanil só até agosto. Os dados finais do ano passado ainda não foram divulgados. A quantidade de fentanil que entra pela fronteira do México é mais de 500 vezes maior do que o tráfico vindo do Canadá. Em seu discurso caótico, Trump citou o déficit comercial dos Estados Unidos com o México, o Canadá e a China. É uma indicação de que o verdadeiro objetivo da guerra comercial é equilibrar a balança comercial dos Estados Unidos na marra. Na visão paranoica e imperialista de Trump, os Estados Unidos estão sendo explorados há décadas por outros países, inclusive os aliados. Ele também ameaçou a União Europeia, dizendo que tem um saldo de 300 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos, quando, na verdade, foram 131 bilhões em 2022 e 161 bilhões em 2023. Trump alegou que a Europa não importa produtos agrícolas nem carros dos Estados Unidos, o que é mentira. Outra mentira de Trump é que os estrangeiros vão pagar pelas tarifas. Os outros países podem perder mercado nos Estados Unidos, mas as tarifas são impostos de importação, serão pagas por empresas e consumidores dos Estados Unidos. Se forem aplicadas, vão causar inflação ou escassez e recessão, provavelmente no México e no Canadá. O próprio Trump admitiu que as tarifas vão provocar sofrimento, mas afirmou que depois o país ficará rico. Não é o que diz a maioria dos economistas. Eles entendem que barreiras comerciais reduzem o crescimento e a inovação. Trump usa as tarifas como instrumento de barganha. Nessa segunda-feira, depois de ameaçar retaliar, o México e o Canadá ganharam uma trégua de um mês sob a promessa de reforçar o controle da fronteira. Os dois países prometeram colocar, cada um, mais 10 mil soldados junto às fronteiras com os Estados Unidos. O México já tinha 15 mil soldados junto à fronteira no ano passado, e o Canadá implementa desde o ano passado um plano de 1 bilhão e 300 milhões de dólares para reforçar a segurança na fronteira. As bolsas de valores começaram o dia com fortes quedas, mas se recuperaram em parte com a suspensão temporária dos tarifaços. Nesta terça-feira, Trump vai conversar com o ditador chinês Xi Jinping na expectativa de barganhar mais um acordo. A China está numa competição estratégica, econômica, tecnológica, política e militar com os Estados Unidos pela supremacia mundial, no que já é considerada uma nova Guerra Fria, mas não recebe um tratamento muito diferente dos aliados da América do Norte e da Europa. Acima de tudo,
está em jogo a credibilidade dos Estados Unidos. Quem vai confiar num presidente neofascista que vira a mesa quando está insatisfeito? O próprio Trump renegociou o acordo que agora renega com o México e o Canadá, que são aliados dos Estados Unidos, assim como a União Europeia. A Europa tem um problema a mais. A guerra da Ucrânia contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia exige uma posição firme da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, decisiva para a segurança do continente europeu. Nos últimos 31 anos, desde a entrada em vigor do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, em 1º de janeiro de 1994, o NAFTA, houve uma grande integração entre as economias dos três países. As consequências de uma guerra comercial serão maiores, é claro, nos países mais fracos. 77% das exportações do Canadá e 84% das exportações do México vão para o vizinho mais rico, mas os Estados Unidos não ficarão imunes, como o próprio Trump admitiu. Trump ainda insistiu na ideia expansionista e imperialista de que o Canadá deve se tornar o 51º estado dos Estados Unidos. No fim de semana, algo inédito, o hino dos Estados Unidos foi vaiado no Canadá em 2 competições esportivas, em jogos da Associação Nacional de Basquete, NBA, e da Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos. A integração entre os dois países é tão grande que equipes canadenses disputam os campeonatos dos Estados Unidos. Até aqui, a verdadeira competidora ou inimiga, a China, foi inicialmente mais cautelosa. Ameaçou apenas recorrer à Organização Mundial do Comércio, que Trump ignora solenemente, como faz com todas as instituições multilaterais que considera freios ao poder incontrastável dos Estados Unidos. Mas há pouco a China anunciou a intenção de impor tarifas de 10% a 15% sobre produtos norte-americanos, como carvão, petróleo, gás natural liquefeito e equipamentos agrícolas. E a China também vai abrir uma investigação antimonopólio contra o Google. Isso porque os Estados Unidos passaram já a cobrar tarifas de 10% sobre produtos chineses, em cima das tarifas anteriores, mas se Trump recuou, a China entendeu a mensagem e partiu para o contra-ataque. A realidade é que Trump está fazendo bullying com os aliados, primeiro com a Colômbia, depois com o Canadá e o México, e a Europa é a próxima na lista. O que Trump parece ignorar é que esse unilateralismo norte-americano abre caminho para a China avançar como parceira comercial dos países assediados. Ele despreza a América Latina, enquanto a China se torna a maior parceira comercial da maioria dos países da América Latina. O jornal conservador do Wall Street Journal, porta-voz do Centro Financeiro de Nova York, chamou o tarifaço de Trump de a guerra comercial mais burra da história. Trump respondeu que o jornal é globalista. Para o ex-secretário do Tesouro e ex-presidente da Universidade de Harvard, Lawrence Summers, as tarifas vão, primeiro, aumentar os preços dos automóveis, dos combustíveis e de todos os bens de consumo desejados pelo consumidor americano. Em segundo lugar, como as tarifas serão repassadas aos consumidores, vão reduzir a geração de empregos e a competitividade das empresas norte-americanas. Por causa da integração econômica, a América do Norte será menos competitiva do que a Europa e o Japão. Em terceiro lugar, as tarifas vão obrigar os parceiros comerciais a reagir para maximizar o sofrimento, os danos à economia dos Estados Unidos. Em quarto lugar, é difícil imaginar uma maneira melhor de aumentar a imigração pela fronteira sul do que desestabilizar a economia mexicana, continuou Larry Summers. Em quinto lugar, a primeira ação de política externa do novo governo pune os aliados mais próximos e recompensa os adversários. A ideia, o princípio básico da diplomacia é unir aliados e dividir os adversários. O que Trump está fazendo é exatamente o contrário.
Se os Estados Unidos impõem tarifas arbitrariamente, tomando outros países como reféns, serão considerados maus parceiros. Isto mina a economia, o poder e a segurança nacional. Larry Summers espera que a comunidade empresarial reaja e resista aos tarifaços de Donald Trump. Em outro golpe no poder e no prestígio internacional dos Estados Unidos, o multibilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo, encarregado por Trump de reduzir os gastos governamentais, anunciou o fechamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, criada em 1961 pelo presidente John Kennedy no marco da Guerra Fria. Durante a ditadura cívico-militar brasileira, a USAID fez um acordo com o Ministério da Educação e Cultura, muito criticado e combatido pelo movimento estudantil. Foi uma interferência dos Estados Unidos no ensino brasileiro para combater supostas tendências esquerdistas. Hoje, a USAID é a principal agência humanitária do mundo, é responsável por cerca de 40% da ajuda humanitária. Atua em mais de 100 países, especialmente os mais pobres, com ajuda alimentar, campanhas de vacinação e combate à AIDS. Sem a ajuda da USAID, milhões de pessoas correm risco de vida. Trump acusou a agência de ser dirigida por um bando de esquerdistas, de extremistas de esquerda. Musk chamou de organização criminosa que precisa morrer sem apresentar qualquer prova. Disse que não é uma maçã não é uma maçã bichada, é uma bola de vermes. A oposição democrata reagiu, mas foi impedida de entrar na agência, que já estava paralisada, porque Trump suspendeu na semana passada toda a ajuda internacional dos Estados Unidos por 90 dias, sob pretexto de revisar todos os gastos. Agora, Trump entregou a direção da USAID ao secretário Marco Rubio, num sinal de que deve integrar a agência ao Departamento de Estado, com um orçamento menor. No ano passado foram 43 bilhões de dólares, equivalentes a 252 bilhões de reais, um pouco mais de 0,6% do orçamento dos Estados Unidos, que no ano passado foi de 6 trilhões 750 bilhões de dólares, quase 40 trilhões de reais. É um golpe no poder suave, o poder brando dos Estados Unidos, considerado decisivo para a vitória na Guerra Fria contra a União Soviética. Mostra o poder desmedido de Musk, que na semana passada teve acesso a todas as contas do Departamento do Tesouro. Sob o pretexto de defender o direito de propriedade, os Estados Unidos também ameaçam suspender definitivamente toda a ajuda à África do Sul por causa da aprovação da lei de expropriação que autoriza o governo a confiscar terras sem indenização. Desde o fim do regime do apartheid, o regime segregacionista da minoria branca, em 1994, há um compromisso do governo da maioria negra na África do Sul de distribuir terras aos negros sul-africanos que foram discriminados pela ditadura dos brancos e sempre ficaram com as piores terras. Musk nasceu na África do Sul, é um filhote do apartheid, com suas campanhas e financiamento de partidos e movimentos de extrema-direita, claramente neofascistas. Talvez Elon Musk seja hoje o homem mais desprezível, ignóbil, infame, abjeto e execrável do mundo. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia meu blog Globalização em Crise, me siga no Instagram, no LinkedIn, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção, até mais. Tchau.